Olá, meu irmão e irmã em Cristo Jesus, tudo bem? Permita-me transmitir a você uma mensagem vinda de Deus que abençoará a sua vida, se assim você permitir. Bíblia na mão, Jesus no coração. A mensagem que quero transmitir a você neste momento, ela se encontra no livro Ezequiel, capítulo 20, versículo 20, e assim está escrito: Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Até aqui. Com base nesse relato bíblico, assim aprendemos que em meio à semana existe um dia especial para assim ser santificado, ser separado, servindo esse dia como um selo, um sinal entre o ser humano e Deus, o Criador, para que assim todos nós possamos saber de fato quem era o Senhor que criou céus, terra, mares, fontes de águas e tudo o que neles há. Assim, quando criou Deus céus, terras e tudo o que neles há, chegando no sexto dia, encerrando Deus a sua obra criadora, assim viu Deus que tudo o que foi criado era muito bom. E assim está registrado em Gênesis capítulo 1, versículo 31, que houve tarde e manhã, e assim se cumpriu o sexto dia semanal. Tendo assim também o Senhor criado o sétimo dia, sendo este o sábado. E assim lemos em Gênesis capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Notamos aqui que assim, terminando a sua obra criadora, Deus fez uso do sétimo dia, conhecido como sábado, nos dando o exemplo, tendo assim descansado logo após a sua obra redentora. Notoriamente, esse descansar de Deus significa dar o exemplo à sua criatura humana, para assim todos terem a plena convicção de como deve se comportar no sétimo dia semanal, sendo assim o sábado para ser usado como um dia de bênção e de santificação, de separação dos demais dias semanais, devendo assim ser tratado como um dia santo, o santo dia do Senhor, como registrado na palavra do próprio Criador, e que assim serve para nos orientar, nos aconselhar à maneira certa em nos comportarmos diante das mais variadas situações de vida enfrentadas por nós. Porém, há aqueles que dizem crer no Deus que tudo criou e que assim determinou na sua santa lei a guarda do sábado como sendo o quarto mandamento do seu decálogo, a ser assim seguido em todos os preceitos ali apresentados, pois como registrado em Tiago capítulo 2, versículo 10,
aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado por todos. E assim notamos que neste caso, onde envolve a salvação do ser humano da condenação maior do pecado, a saber, a morte eterna, 10 menos 1 não é igual a 9, mas sim igual a 0. Dessa forma, o verdadeiro cristão, ele se apresenta sim como sendo um cristão de fato, se ele tiver uma vida atentada à obediência plena ao seu Criador, não desfazendo assim de nenhum mandamento divino, como registrado na santa palavra do Senhor. E assim aqueles que buscam transgredir este precioso mandamento, como também os demais são preciosos, usam o seguinte argumento: que o sábado foi destinado apenas para os judeus, que fazem parte da antiga lei e que nós vivemos uma nova aliança. Mas, à luz da palavra de Deus, assim chegamos perfeitamente à ciência acerca da lei divina. Assim, Deus permite que possamos conhecer, sem nenhum tipo de dificuldade, o que foi abolido e o que permanece em vigência, sendo que a guarda do sábado é um mandamento presente no decálogo divino, conhecido também por 10 mandamentos, sendo esta uma lei com finalidades para exortar o ser humano acerca do bom comportamento, do amar a Deus acima de todas as coisas, e também amar ao próximo como a si mesmo. Tendo assim Jesus, ao ensinar, fazer dessa forma um resumo do decálogo. O amor a Deus refere-se aos 4 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti uso de escultura a fim de culto. Não usará o nome do teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para o santificar. Sendo que os 6 mandamentos seguintes, estes sim representam o amor ao próximo. Honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra. Não adulterarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não matarás, não desejarás o que é do próximo. E por fim, há um argumento diante daqueles que desprezam a verdade acerca do sábado, dizendo que o mandamento não é para o estrangeiro. Então, como explicar o relato bíblico presente em Isaías capítulo 56, onde o texto trata da conversão do gentio, ou seja, do estrangeiro. E assim está escrito: assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro, que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Nem tampouco digo eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados: escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros
que se chegam ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Nota-se aqui a clareza exata de que a guarda do sábado é um mandamento divino, não apenas para judeus, mas para todo ser humano que assim conhece a Deus e que de fato crer na existência desse Deus Criador e assim vive à mercê da sua vontade. E para finalizar, para ainda fortalecer ainda mais a verdade sobre o sábado, em Mateus capítulo 24, versículo 20, iniciando no versículo 15, onde há um diálogo entre Jesus com os seus discípulos. E assim, em determinado momento, o Senhor Jesus acaba falando aos seus discípulos ali presentes acerca da grande destruição que iria ocorrer em Jerusalém, assim como ocorreu no ano 70, cerca de 40 anos após a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. E qual foi o conselho dado a Deus àqueles cristãos? O conselho é apresentado no versículo 20 do capítulo 24 de Mateus. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. E aqui eu encerro a minha fala na pregação dessa verdade bíblica, divina, que a maioria dos que se dizem cristãos desprezam. Se de fato o sábado deve mesmo ser substituído pelo domingo, por que razão Jesus não pediu para que estes irmãos, estes cristãos, orassem para que a fuga deles ali, daquela terrível perseguição, assim como aconteceu no ano 70, por que assim Jesus não pediu para que eles orassem para que essa fuga não se desse no inverno e no domingo? Mas sim, ele pediu, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. A palavra do Senhor nos afirma que, evidentemente, acerca da verdade do dia de guarda que assim o Senhor deixou para ser respeitado. Infelizmente, a grande maioria despreza e assim de fato o sábado será a pedra no sapato de muitas pessoas que ao ouvirem, ao lerem na Sagrada Escritura, mesmo assim desprezam essa verdade preciosa vindo do Criador. E se Ele é o Criador, Ele é o dono de tudo e de todos, e Ele de fato sabe o que há de melhor para cada um de nós. Ele é o grande comandante, a autoridade maior, que assim deve ser obedecida por todos, mediante o amor de cada um. Porque a obediência da criatura ao Criador tem o seu destaque, tem o seu valor, se assim for aplicada por amor a esse Criador e ao nosso próximo, como a nós mesmos. E por isso mesmo Jesus deixou como ensino: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todavia, a verdade só liberta aquele que em verdade crê no assim diz o Senhor, o Deus, Criador, dono de tudo e de todos.
Ore comigo neste momento. Amado Deus, Pai querido, Pai todo-poderoso, louvado seja sempre o teu nome, Santo Deus. Mediante o teu poder infinito, Pai querido, mediante toda a tua sabedoria, Pai amado, neste momento aqui em oração, eu clamo por tantas vidas espalhadas por este mundo terreno, Senhor Deus, que assim entram em contato com a tua verdade bíblica, Pai querido, mas acaba desprezando a Senhor Deus, agindo como se fosse um brinquedo, que logo uma pessoa usa e depois pode deixar de lado, abandonando. Tenha misericórdia de cada vida humana presente neste mundo, Pai querido. Manifeste teu poder sobre cada um, Senhor Deus. Promova transformação, Senhor Deus, mudança de caráter, mudança de entendimento, Pai querido. Coloque em cada vida a responsabilidade devida, para que assim cada um possa viver de fato como pede o Senhor, Pai querido. Pois sabemos que o Senhor é um Deus longânimo, um Deus de paciência, mas que mais cedo ou mais tarde chegará o grande dia do advento de Cristo Jesus, onde assim Jesus virá como juiz para julgar a todos, Pai querido, não havendo assim mais oportunidade, Senhor Deus, de resgate àquele que no tempo devido não cuidou de si próprio, Pai querido, desprezando a Ti, sendo o Senhor um Deus de puro amor, Pai querido, um Deus que por tanto nos amar, enviou o Seu Filho único, para que assim todo aquele que nele crê tenha a salvação, tenha a vida eterna, Pai querido. E por este grande feito, Senhor Deus, Te agradecemos, clamamos a Ti, movidos pela fé em Ti, como o único Deus que Tu és, Pai querido. E assim nos entregamos a Ti, Senhor Deus, completamente, conscientes da nossa pequenez, da nossa fraqueza, da nossa necessidade quanto à ação do Senhor em nossas vidas, Pai querido. Ajuda-nos, Pai querido, capacita-nos para que assim possamos de fato vivermos como herdeiros da promessa do Senhor de vida eterna, Pai querido. Infelizmente muitos agem como crianças, brincando, como se fosse um jogo, uma brincadeira, Pai querido. Mas é muito sério. Assim existe uma guerra espiritual, comportamental entre as forças do bem contra as forças do mal, Pai querido. Capacita a cada um, Senhor Deus, para que todos possam firmar no caminho certo, no caminho da salvação, que cada um possa se apresentar assim como um verdadeiro soldado do exército do Senhor, Pai querido, pois somente em Ti haverá vitória, Pai querido. Por isso clamamos humildemente a Ti, Pai querido. Ajuda-nos, amado Deus, mediante as nossas necessidades, pois todos nós somos carentes das misericórdias do Senhor. Todos nós carecemos pela natureza pecaminosa possuída, meu Deus. Ajuda-nos, ó Pai, nesta vida terrena, para que assim no advento de Cristo possamos alcançar a glória maior, em sermos isentos de todo o pecado, Senhor, e assim assumirmos uma forma em carne e osso imortal, Pai querido, onde assim viveremos e reinaremos com o Senhor para todo sempre, Pai amado. Louvado seja o Teu nome sempre, Santo Deus. Perdoa-nos pelas nossas ofensas, ó Pai, nossos pecados, ó Pai, e guia-nos com Teu Santo Espírito para que assim possamos de fato vencer. Que assim de fato possamos possuir a grande vitória alcançada unicamente pelos verdadeiros servos do Senhor, meu Deus. Te amamos, te agradecemos e assim oramos a Ti humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor.